O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Verbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Coluna aberta. Olá, Felipe. Olá, Matias. Olá, amigo ouvinte do Xadrez Verbal e da Central 3. Aqui quem fala é Fernando Vives, de Sydney, Austrália. País que viveu uma eleição de resultados inesperados no último sábado e que deixou marcas profundas de pneu nas costas da esquerda e dos ambientalistas australianos. Todas as pesquisas desde 2016 apontavam que os trabalhistas de centro-esquerda e liderados por Bill Shorten voltariam ao poder, o que não acontece desde 2013, voltariam ao poder assim que as eleições fossem convocadas, o que acabou acontecendo agora no mês de maio. Urnas abertas e contadas. Qual não foi a surpresa ao constatar que a coalizão de direita, formada pelos liberais e pelos nationals, e que já tem o primeiro-ministro Scott Morrison no momento, qual não foi a surpresa ao constatar que eles não só venceram, como também venceram de forma majoritária, ou seja, terão mais facilidade para governar junto ao parlamento. Vou destacar 3 coisas importantes para entender o momento da política australiana. O primeiro ponto é o meio ambiente, que talvez tenha sido o principal tema desta eleição australiana. O primeiro-ministro Scott Morrison, que disputava a cabeça da chapa e que foi reeleito, ele bate na tecla sistematicamente, assim como seus antecessores do Partido Liberal e assim como todos os grandes dirigentes da coalizão. Eles batem na tecla de que a Austrália, por ser responsável por apenas 1% da poluição mundial, não tem nada para fazer para combater o aquecimento global ou qualquer problema climático que tenhamos hoje em dia. Eles dizem que isso é um problema da China, dos Estados Unidos e dos países europeus. Por outro lado, os trabalhistas fizeram uma campanha com uma espécie de Green New Deal local aqui. O Green New Deal, que está em voga agora nos Estados Unidos, entre os democratas. Eles fizeram isso, uma campanha baseada para colocar a Austrália na rota dos países desenvolvidos. Se você comparar a Austrália em relação aos outros países com IDH parecido, ela está disparado atrás, junto com os Estados Unidos, mas disparado atrás em relação às ações que podem ser feitas para combater o aquecimento global e para fazer com que o país polua menos e use energias limpas. Isto gerou uma comoção, uma discussão forte no país, e parecia que ia colocar os trabalhistas no governo, e na verdade fez com que os trabalhistas tivessem forte votação nos grandes centros urbanos, mas não tivessem uma grande votação expressiva nas periferias das grandes cidades, onde eles sempre foram fortes historicamente, e também nas zonas rurais. O segundo ponto importante desta eleição é que os australianos, talvez pela primeira vez em sua história, estejam se deparando com uma divisão regionalizada política de seus cidadãos. Um fenômeno que o Brasil conhece bem ao menos desde 2014, os Estados Unidos já lidam com isso há mais tempo, e que o Reino Unido foi pego de calças curtas com a votação do Brexit. O foco da discórdia aqui na Austrália é o estado de Queensland, que fica no nordeste do país e que tem Brisbane, sua principal cidade. Colocando a Austrália para a realidade brasileira, é como se o estado do Mato Grosso ficasse na Bahia. É um estado eminentemente agrário, boa grande parte da produção agrícola australiana está em Queensland, e extremamente conservador e religioso. Então os trabalhistas têm perdido muito terreno lá, e eles tocaram num ponto fundamental, que é outro grande foco de dinheiro de Queensland, é a mineração e a extração de produtos, extração de matéria-prima da natureza, que é o terror dos ambientalistas. Daí
também uma revolta local contra a ideia dos trabalhistas nesta eleição. O terceiro ponto é a influência da máquina midiática de Rupert Murdoch, o magnata australiano da mídia, que é dono da grande parte, da parte mais influente da mídia australiana, e ele depois fez seu império florescer no Reino Unido e nos Estados Unidos, mas aqui ele é mais forte do que nunca. Rupert Murdoch é dono de uma série de tabloides, de jornais regionais, de TVs, e que tem um histórico ultraconservador e também de negacionismo dos problemas climáticos que hoje vivemos. A premissa básica do discurso dos tabloides contra os trabalhistas era: ok, vocês querem liderar uma crescente ambientalista na Austrália, logo o cidadão vai pagar mais imposto. E esse discurso colou. A ideia dos trabalhistas, na verdade, era aumentar o imposto dos mais ricos. Mas o fato é que o discurso colou, e também na parte da população que sonha em ser rica. O Guardian, o jornal Guardian aqui, chancelou depois das eleições. O australiano preferiu dar mais possibilidades para o boomer, ou seja, o cidadão de 60 anos, 70 anos, comprar a sua terceira ou quarta casa de investimento e não financiar o combate aos problemas climáticos. De fato, os tabloides aqui, especialmente os tabloides, mas não só, os tabloides que pertencem a Rupert Murdoch, bateram muito pesado no Bill Shorten durante as eleições e colocavam ao mesmo tempo, em especial o Scott Morrison, que era o líder dos liberais, colocava o cara como se fosse um ídolo, alguém muito legal que precisava acabar com essa baderna da centro-esquerda australiana. A parte mais emblemática de tudo isso é que em Queensland fica a grande parte da Grande Barreira de Corais, que está morrendo a olhos vistos. Segundo o jornal Guardian, os tabloides de Murdoch, que ficam regionais dessas regiões, eles ora batem na tecla de que isso não está acontecendo, que isso não é verdade, e arrumam, entre aspas, especialistas para dizerem que é só uma fase momentânea na Grande Barreira de Corais e que daqui a poucos anos tudo vai voltar a ser como era antes, e ora pedem para pararem de falar nesse assunto, porque isso está afugentando os turistas. Então, pouca coisa pode ser mais emblemática desta eleição do que a Grande Barreira de Corais, que morre a olhos vistos em Queensland, o estado que negou o aquecimento global. Acho que é isso, meus amigos. Um prazer falar com vocês. Fernando Vives, da Austrália, e Shallow Now.